Então vamos lá, a nossa aula nossa última aula teórica. Agora coisa só aula prática, tá ok? Nossa prova é na quinta, sem ser amanhã, a próxima, ok? Eu vou fazer aula de exercícios amanhã e na quarta que vem, tá ok? Oi, a lista já foi enviada. Tá da aula passada, mas eu vou colocar os vídeos. Não, foi colocado, é que não foi colocado na internet, né? Mas tem os alunos aí, já tem a lista, tá ok? Foi guardado, é que eu não estou com ela aqui, porque está gravado num outro arquivo, tá ok? Então, pessoal, só relembrando, né? Nosso primeiro slide aqui, deixa eu até pegar esse cara. Trazer para cá, que a gente conversa melhor sobre ele, tá? O que acontece, né? Então, vamos aqui trabalhar em cima desse slide. A gente viu o seguinte, né? Que nós temos um cara chamado, né, resposta ao impulso, né? Que pode acontecer tanto no caso de sistemas discretos, certo? E aí você vai ter um H de T, como você pode ter também no sistema contínuo, né? Você vai ter um H de N. Quem é esse cara, né? Então aqui tem dois sistemas, né? Tem um sistema aqui contínuo e aqui tem um sistema discreto, né? X de N é entrada, Y de T, saída. X de N, entrada, Y de N, saída. Ok? E aí? E aí a gente viu o seguinte, se eu colocar, vamos ver aqui, deixa eu colocar fórmulas aqui, ver se funciona uma coisa aqui. Olha como funciona perfeitamente. Um sistema, olha que bonitinho, onde você tem esse sistema S aqui. Ele não vai colocar, né? Exatamente, aqui ele não coloca. Era só para tirar a dúvida, tá? Então deixa eu colocar aqui. Eu não testei aqui se estava. Olá. Se estava funcionando o meu teclado e meu mouse funcionou, beleza. E o meu teclado também. Deixa eu ver se o teclado tá funcionando, perfeito. Legal. Então deixa eu voltar aqui para a tinta. Então aqui tem um sistema S. E aí, o que acontece? Quem é esse H de T? Quem é esse H de N? Se você entrar nesse sistema com um impulso unitário, e lembrando que o impulso unitário é aquele que é complicado, né? Então, o impulso unitário ele é representado, né, por uma coisa assim, ó. Na origem, uma coisa que tende a infinito. Ou, se você entrar com um impulso discreto, que é representado assim. Esse é mais fácil de representar. Vale 1, né? Em 0. O que sai do sistema? Se o sistema for um sistema contínuo, o que vai sair é o que a gente chama de
H de t, que é a resposta ao impulso, certo? E no caso discreto, o que vai sair é o H de n, que também é a resposta ao impulso. Estou fazendo aqui uma recordação rápida do que a gente já viu, tá? Continuando. Tá, continuando. O que acontece, né, para a gente determinar essa resposta ao impulso? Tem que entrar com uma entrada impulsional. Tem que entrar com um impulso, ou um impulso discreto ou um impulso contínuo, tá? E aí, como é que a gente... por que ele é importante, né? Por que essa resposta ao impulso é importante? Aí a gente viu lá no caso discreto, e que a gente viu no caso discreto? A gente viu o seguinte, ó, que um sinal qualquer x de n, né, ele pode ser representado por um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k delta de n menos k. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó, vou pegar um sinal qualquer discreto, ó, x de n. Deixa eu até botar bonitinho aqui, já que a gente pode fazer, né? Então vamos fazer o desenho bonitinho. Então aqui tem o eixo horizontal e vertical, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, botar valores. Então aqui eu vou colocar um valor que vai ser o valor 2, né? Aqui eu vou colocar um valor, pode ser o valor 1, tá? Deixa eu apagar isso. Aqui não apaga, ele tem que fazer isso para apagar. Deixa eu fazer aqui. Já sei qual é o macete. Aqui o valor menos 1, aqui o valor 1 também, tá? Deixa eu voltar aqui. Bolinha, 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 1, 2, menos 1, tá? E olha só, quem é o nosso delta de n? Não é uma coisa assim, ó, o delta de n? Deixa eu tirar daqui. Não é uma coisa assim, que vale 1 em 0? Então o que acontece? Se esse aqui for o x de n, ok? Se esse aqui for o x de n, o que acontece? Eu posso escrever esse x de n, né, como uma soma desses deltas de n aqui, né, deslocados. Por exemplo, quem vai ser, vou pegar aqui um outro valor, né? Por exemplo, quem é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é delta de n menos 1, né? Porque eu desloquei uma unidade para a direita, né? Quem é esse cara aqui? Vou pegar aqui, por exemplo. E volta. Esse aqui é delta de n mais 1. Então, se você pegar esses deltas de n aí, porque todos os outros valores, né? Então, você pegar aqui todos os outros valores
que existem do delta de n, né, são zero, né? É claro que quando você desloca, aí todos os outros valores são zero. O que acontece? Se eu sei disso, né, se eu sei disso aqui, né, dessa coisa aqui que a gente está vendo, e olhar esse sinal aqui, vamos supor que ele não existe nos outros termos, 3, 4 e assim por diante, menos 2, menos 3 e assim por diante. Eu consigo escrever o x de n assim, ó. Não posso escrever assim, ó, x de n é igual, aqui, ó, vale 1 e aqui vale, né, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Então, ó, x de n vai valer 1 que multiplica delta de n mais 1. Eu posso escrever esse delta de n mais 1 aqui, ó, é a mesma coisa que 1 vezes delta de n menos 1, tá? Porém, isso aqui eu também posso escrever como sendo o x de menos 1 vezes o delta de n menos 1. Concordam comigo? Eu posso escrever assim, ó, x de menos 1 vale quanto? Ó, x de menos 1 vale 1, certo? Delta de n menos 1 é delta de n mais 1, que é justamente o valor do delta de n em menos 1, certo? Ok? De forma, isso aqui somado com quem? Somado com quem? Com 2, que multiplica delta de n, eu já vou até escrever aqui, menos 0, né? Que é igual a x de 0 vezes delta de n, delta de n, né? n menos 0, tá? Mais quem? Aqui, deixa eu apagar uma coisa aqui. Mais o nosso 1, que multiplica o delta de n menos 1, que é o x de 1, delta de n menos 1, mais, finalmente, o menos 1, que multiplica o delta de n menos 2, que vai ser o x de 2, delta de n menos 2. Mas se a gente olhar isso, pô, a gente consegue generalizar facilmente, né? Eu posso ter uma fórmula geral, certo? Que é essa que está aqui, ó. X de n, né? É igual a um somatório de x de k, delta de n menos k. E esse somatório começa em k igual a menos infinito, até mais infinito, para pegar todos os valores do x de n, certo? X de n e x de k é a mesma coisa, certo? É só uma questão de índice aí, certo? Então a gente viu isso, a gente viu que essas fórmulas aí, ela vale, né? Ela vale para o tempo discreto, tá ok? Então a gente pode falar que x de n é igual ao somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, delta de n menos k, certo? Onde o delta de n menos k é o impulso unitário discreto deslocado, tá? Essa operação, esse somatório aqui, certo? Ele tem um nome, tá? Isso aqui é a soma da convolução, ou somatório da convolução, soma da convolução ou somatório da convolução, tá? E a gente representa isso assim, ó, x, pode ser x de k
delta de K, ou pode ser x de n, delta de n, tanto faz. Aí é só uma variável. A gente usa normalmente uma letra diferente justamente para não ficar confundindo, mas como falei, tudo é uma variável de integração, ok? De integração no caso aqui não, são uma variável de somatório, tá? Então, olha só, essa operação aqui, ó, a gente chama de convolução, ou seja, você pega uma função e multiplica pela outra, né, deslocada, digamos assim, e você soma isso tudo de menos infinito até mais infinito, tá? Bom, por que isso é importante? Vamos continuar, tá? Vamos continuar. Por que isso é importante? Por isso aqui, ó, né? Deixa eu agora pegar esse cara aqui e levar para lá. Aqui tem, eu até vou tirar isso daqui que vai ficar mais fácil. Ok. Legal. Ok. Aqui eu vou só dar uma ampliada nesse cara aqui. E aí tá legal. Olha só, né? A gente fala então, porque onde a gente está querendo chegar? A gente está querendo chegar no H de N, né? O H de N, então, pessoal, ele é o quê? Ele é a resposta que eu falei, né? Quando você entra no seu sistema um delta de N, você sai um H de N. Tá aqui, tá visto aqui em cima, né? Ok? Resposta ao impulso, no caso, o impulso unitário, né? Discreto, certo? Tá? E eu falei, olha, o H de N é super importante. Por que ele é super importante? A gente vai ver já já. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos um sistema. Esse sistema aqui tem que ser um sistema... Opa! Errei aqui. Errei porque eu estou trabalhando com o... Aqui. Nós temos aqui um sistema linear invariante no tempo, tá? O que acontece? O sistema linear invariante no tempo, ele tem duas características. Uma delas é ser linear e a outra característica é ser invariante no tempo, tá? Se entra x de n nele, né, vai sair um y de n. Agora a gente vai ver como é que esse y de n, né, se relaciona, né, com o H de N, que é a resposta ao impulso unitário. Para isso, a gente já poderia ter escrito isso aqui, ó, direto. Aliás, foi o que eu fiz ali, né? Só tem um erro aqui que eu já vou consertar, que é o seguinte. Aqui está errado, ó, isso aqui é um delta de N menos K, certo? A gente acabou de mostrar isso, não é? Mas deixa eu chegar só nisso aqui, né? O que vai acontecer então? Se entrar delta de N nesse sistema, eu já falei lá em cima que o que sai é o H de N. Isso aqui é a definição de resposta ao impulso. Se eu pegar esse delta de N e deslocar K unidades, o que vai sair é o H de N deslocado de K unidades. E aí que não tem nada a ver com a definição de resposta ao impulso. Tem a ver com a invariância no tempo. Certo? A invariância no tempo diz o seguinte: se eu pego uma coisa e desloco a entrada, que é isso aqui, deslocar a entrada, peraí,
Se eu desloco a entrada, que é esse cara que está aqui, ó, né? Eu vou deslocar a saída. Beleza. Se eu pegar essa entrada deslocada e multiplicar por um valor, que no caso é um x de k, o que tem na saída? Você vai ter a mesma saída deslocada multiplicada pelo mesmo valor. E agora não é invariância no tempo, agora é linearidade. Né? Multiplica por uma constante, a constante vai para a saída. Né? Esse caso é o que a gente chama de homogeneidade. Né? Multiplica por um valor, multiplica pela saída também. Se você tem uma coisa que é homogênea, né? Se você pegar agora e pegar vários valores, né? Os k's vão variar de menos infinito até mais infinito, você vai ter uma soma infinita de valores, certo? Essa soma infinita de valores vai aqui também dar a mesma soma infinita de valores, tá? Ou seja, isso aqui também é pela linearidade. Aqui, ó, linearidade, propriedade da homogeneidade. E aqui linearidade, propriedade da aditividade. Só que a gente já viu que isso é igual a isso. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de entrar nesse gráfico, certo? E aqui, pelo próprio gráfico, né? A gente sabe que quando entra xn, sai yn. Então isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a quem? Yn. Ou seja, a saída de um sistema linear invariante do tempo, né? Quando você entra com uma entrada qualquer x de n, é um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k, onde o h é a resposta ao impulso. Ou seja, se eu quiser descobrir qual é a saída de um sistema, né, linear invariante no tempo para uma entrada qualquer, né? Se eu quiser descobrir qual é a saída de um sistema linear invariante no tempo para uma entrada qualquer, basta eu conhecer o h de n e a entrada qualquer, o x de n. Aí eu faço essa conta aqui, que a gente já sabe qual é o nome dela, é a somatório da convolução, certo? E isso aqui a gente representa assim, ó, x de n com h de n. A gente fez esse exercício, digamos assim, de uma maneira, né? Aí a gente pegou isso e fez um exercício, né? O que a gente fez? A gente pegou, né, e definiu, né, um h de n dessa forma aqui. Aqui tem tinta também? Acho que teria que ser. Mas a gente definiu o h de n dessa forma. Vou até buscar para cá. Dá para ver aqui. Dá para enxergar aí? Não, ficou grande, né? Tá, que aqui está em PDF. Às vezes aqui dá para anotar. Vamos lá. Beleza. Ótimo. Então, olha só. A gente definiu, né, o h de n dessa forma e um x de n dessa forma. Se a gente fosse desenhar, isso aqui é para n igual a 0, 1 e 2. Então, se a gente fosse desenhar, seria uma coisa assim, ó. 0, 1 e 2, um cara que vale 1, um cara que vale 1 e um cara que vale 1. E aqui, para 0 e 1, só para 0 e 1 aqui. Para 0 e 1, aí tem um cara que vale meio e um cara que vale 2. Esses são os dois sinais, o resto é tudo zero. Tá? Tá certo? O resto é tudo zero. Tá? Deixa eu voltar, sair da anotação. Será que ele sai? Saiu. Legal. Aí o que a gente fez aqui, né?
desenhei os dois caras aqui, ó. H de N, né? E o... Será que eu consigo mexer na espessura? Acho que não. Ah, consigo. Até que não é tão ruim para anotar. Então, ó, desenhei aqui, ó. Vou colocar um eixo aqui para ficar mais fácil de enxergar. Um eixo comum aqui, certo? Então aqui é N, ó. Aqui é N, que é o X de N, né? Aqui vale 2, aqui vale meio, certo? E aqui vale 1, ok? E aí eu fiz o seguinte, ó, eu peguei, deixa eu voltar aqui, e fiz essa conta aqui, ó, fiz essa conta aqui, né? Como assim? Vamos lá. Eu peguei e fiz essa conta, deixa eu só parar de desenhar aqui. Pronto. Ups, fiz besteira. Cadê ele? Estava dentro do outro aqui. Deixa eu achar só um instantinho. Deixa eu tirar esse cara daqui. Peraí, não. Outra coisa aqui. Isso. Deixa eu pegar os downloads aqui. Ok, aqui. Beleza, então continuando aqui. Não sei nem se ele já anotou aqui, mas tudo bem. Não tem problema não, tá aqui, ó. Onde eu estava, tá? Bom, então ele desenhou aqui o H de N e o X de N. E aí ele fez o seguinte, ele pegou e fez o somatório, né? Ele pegou meio de H de N, né? Porque aqui só tem dois termos esse somatório, né? Por quê? Porque o X de K, né? Só tem dois valores, X de 0 e X de 1. Pegou meio de H de N, que é esse cara aqui, né? E depois pegou 2 de H de N menos 1, que é esse cara que está aqui embaixo, tá legal? E somou. Quando ele somou, deu isso aqui, ó. Meio em 0, 2,5 em 1, 2,5 em 2 e 2 em 3. Isso é uma maneira que a gente viu, certo? Porém, a gente viu que podia fazer de outra forma, uma forma muito mais complicada, né? Que forma complicada é essa, né? A forma complicada é você pegar, né, o H de K, na verdade, que é a sua resposta ao impulso, inverter. Então, se você inverter o H de K, ó, o que acontece quando você inverte esse sinal aqui, né? Quando você inverte esse sinal que está aqui, né? Isso aqui eu devia ter colocado em PDF, não sei se ele abre aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui em PDF. Deixa eu ver se eu consigo anotar em PDF aqui. Aqui. Tá. Será que eu consigo anotar aqui? Não. Se é dentro do outro eu consigo, mas deixa eu fazer um PDF no Samsung Docs, né? Aí você tem as mesmas funções que tem no Samsung Docs no seu PDF. Mas aí eu acho que... vamos ver se ele consegue aqui. É que eu não sei se eu consigo colocar dois Samsung Notes um do lado do outro. Você está entendendo? Ele vai... não é... Ele não vai abrir, mas eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu vou abrir como PDF dentro do Office. Sim. Vai funcionar. Aqui é até melhor, ó. Dá até para abrir como... Eu vou pegar esse cara aqui mesmo, cara.
Tem esse PDF aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Mas consigo encontrar. Ah, vai ser esse aqui mesmo, vai dar certo. Pronto. É o que eu quero agora. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Cadê o meu notes? Ótimo, voltou. Voltamos. É isso aí. Voltamos. E olha, ele tá até guardando aqui, ó. Viu? Ele tá guardado aqui, né? E aí, ele pegou, e justamente pegou e fez o seguinte: ele inverteu, né, o nosso H de K. Beleza, já tá. E aí fez o H de menos K, certo? Escreveu aqui o H de menos K. Quem é o H de menos K? É justamente o H de K que está aqui, certo? Invertido, né? Ó, onde está 2 vira menos 2, onde está 1 vira menos 1, onde está 0 não muda nada, certo? Legal. Aí o que ele fez? Aqui é ruim, né? Porque ele... Agora deixa eu andar. O que ele fez? Agora ele vai pegar e vai fazer o seguinte: para cada N, né? Na verdade isso aqui é o quê? Esse cara que a gente escreveu aqui como H de K, a gente pode escrever ele como H de K, de menos K. Deixa eu apagar aqui. H de menos K, a gente pode escrever como sendo H de menos K mais N. E aí ele vai pegar todos os valores de N possíveis, certo? Né? Como assim todos os valores de N possíveis? Todos os valores de N possíveis. Se você botar N igual a 0, você tem o próprio H de menos K. Se você botar N igual a 2, você vai ter o H de K, o H de menos K deslocado para a direita 2 unidades. Aliás, dá para perceber que H de menos K mais 2 é igualzinho ao H de K, perceberam? Né? Mas é só uma coincidência, tá? Isso é só uma coincidência, é verdade, é só uma coincidência, tá? Por quê? Porque esse H de K aqui, ele tem o mesmo tamanho, né? Então, quando você inverte, ele tem largura 2. Quando você inverte, ele fica do mesmo tamanho do outro lado, ele é simétrico. Então, ele volta a ser o H de K, certo? Mas o que acontece aqui? Para cada N, então, você vai ter um H de K diferente, certo? Tem que fazer isso. Sei lá. Beleza. Então, para cada N, você vai ter um H de K diferente. Ele começa a testar todos os N's, né? Aí ele pega, por exemplo, o H de K, aqui ele bota esse H de K de N menos K, ele coloca na... Deixa eu só escrever quem é ele. É o H de menos K mais N, e ele vai... Isso aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é H de N menos K, é H de menos K mais N, N de navio, né? O que acontece aqui? Você aqui vai botar para N igual a menos 1. Quando N igual a menos 1, ó, esse cara aqui, ó, o H de menos K mais menos 1, né, que vai ser H de menos K mais menos 1, o que vai acontecer? Ele vai ir para a esquerda, então ele vai estar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E o outro cara que estava parado, quem era o outro cara que estava parado? É o X de K, não é? É o X de K, deixa eu botar aqui, ó. É o X de K, né? Esse outro cara que estava parado, continuou parado. Quando você multiplica os dois, né?
não existe a multiplicação toda dá zero, né? Porque esse cara aqui que está em vermelho, ó, ele é zero para cá, presta atenção, ele é zero para cá. Vou até usar aqui a caneta para facilitar isso, ó. Ele é zero para cá. E o cara que está em azul, ele é zero para cá, ó. Tá vendo? Aqui os dois ficam zero, inclusive, né? E aqui também, ó, o vermelho, os dois ficam zero, certo? Então, olha só, quando os dois são zero, tudo bem, dá zero vezes zero. Quando um é zero e o outro é outro valor, não tem problema, dá um valor inteiro vezes zero, certo? Então, você tem aqui toda essa multiplicação aqui, né? Para n igual a menos 1, né? Ela vai dar zero, né? Ou seja, para y, quem é toda essa multiplicação? É o y de menos 1, né? É só você substituir aqui o n por menos 1, é o y de menos 1. O y de menos 2 continuará não tendo coincidência, menos 3, menos 4, menos 5. Na verdade, para todos os n's menores ou igual a menos 1, você vai ter uma saída que vai dar zero, tá certo? Ok, beleza. Opa. E agora? Agora você vai testar os outros n's. Para n menor ou igual a menos 1, a gente viu que dá tudo igual a zero. Para n igual a zero, né, acontece o seguinte. Para n igual a zero, acontece o seguinte. Você tem aqui uma sobreposição. Notem que o resto, né, por exemplo, aqui continua sendo zero, né? Aqui continua sendo zero, aqui também, né? Aí aqui também, né? E aí olha só, vai ter zero aqui, vai ter zero aqui, vai ter zero aqui, vai ter zero aqui, vai ter zero aqui. Por que vai ter zero? Porque é 2 vezes zero. Por que vai ter zero? Porque é 1 vezes zero, 1 vezes zero, certo? Vermelho vezes azul. E aqui vai dar quanto? Vai dar meio vezes 1. Então, meio vezes 1, a saída para zero é meio. Y de zero é meio. Então, se você pegar aqui e colocar zero, né, a saída vai ser meio. Tá? Meio ruim isso aqui, né? Você, quando ele acha que o teu dedo... eu só consigo dar escape aqui. Ele reclama, aí eu posso andar. Tudo bem. Continuando. Olha só, ele agora vai testar o n igual a 1, né? O n igual a 1. Até posso fazer numa outra. Pronto. N igual a 1, certo? N igual a 1, o que acontece? O h de n menos 1, né, na verdade, é pegar esse cara e andar para a direita, né? Uma unidade, né? E aí vai ter mais coincidências, estão vendo? Até que você vai, na verdade, fazendo o quê? Você vai deslocando, né, o seu azul ali, até que chega um ponto, são vários valores, né? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, até que chega um ponto que é N igual a 4, que não tem mais sobreposição, certo? E você terminou a convolução. Como é que não terminou a convolução? Na verdade, para N maior ou igual a 4, ela vale zero, então você pode parar. Quer dizer, dá para fazer dessa forma. É muito mais complicado, mas dá para fazer dessa forma, tá? Bom, no caso discreto, existe, né, uma forma mais fácil, a gente viu como é que é. Mas no caso contínuo, né, não tem forma mais fácil. Né? No caso contínuo, né, não dá para fazer do jeito que eu gostaria de fazer, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu voltar aqui, vou continuar aqui. E agora eu vou pegar isso aqui. Tudo que a gente fez no caso discreto agora,
Eu vou repetir para o caso contínuo. Tá? Deixa eu só aumentar aqui para a gente ficar mais fácil de enxergar. Pode ser assim. Então, deixa eu aumentar isso aqui. E olha só, aquele mesmo raciocínio que a gente fez lá, né, no caso discreto, eu vou fazer um pouquinho diferente no caso contínuo, mas usando coisas que a gente já viu lá de... A gente já viu algumas coisas lá de função delta, né? A gente sabe o seguinte, ó, tem as seguintes propriedades, que se você pegar, por exemplo, a função delta de t e multiplicar por uma função qualquer x de t, a gente viu que dá delta de t multiplicado por x de zero. Por quê? Porque o impulso só existe no ponto zero. A gente já viu isso. Eu vou falar rápido agora, tá? Se você deslocar esse impulso, você pode fazer x de t delta. Eu até vou mudar aqui as letras para a gente já ir se acostumando. X de tal delta de t menos tal vai dar x de t delta de t menos tal. Por quê? Porque o x de tal ele só vai existir quando o delta de t menos tal existir. E o delta de t menos tal só existe quando isso aqui é igual a zero. Ou seja, quando tal é igual a t. Substituindo tal igual a t aqui, fica isso aqui. Se eu pegar agora e fizer uma integral de menos infinito até mais infinito, de x de tal, delta de t menos tal, de tal, eu tenho que repetir do outro lado, integral de menos infinito até mais infinito, de x de t, delta de t menos tal, de tal. A integral é em tal, então o que está em t pode sair para fora. E o que sobra é uma integral de menos infinito até mais infinito de um delta de t menos tal, que é um delta que eu não sei onde, que ele está na posição t, não sei qual é, mas está na posição t, mas isso aqui vai dar 1, né? Porque uma integral de qualquer delta, não interessa onde ele esteja, de menos infinito até mais infinito, vai dar 1. Então isso aqui vai dar x de t. Visto isso, né, a gente pode, né, já de cara, escrever que isso aqui, ó, é igual a isso aqui, certo? Legal? Tá, se isso aqui é igual a isso aqui, né, a gente vai ver já já o outro lado. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar, né, da mesma forma que a gente olhou o nosso sistema discreto, vamos ver no sistema contínuo, né? Entrou x de t, o que vai sair aqui? Aliás, isso aqui a gente também pode escrever, que isso aqui com certeza vai ser o meu y de t, né? Certo? Por quê? Porque entrou x de t, sai y de t, tá? Bom, mas deixa a gente chegar até aqui, né? Como é que a gente chega até aqui? Olha lá, entra x de t, sai y de t. Entra delta de t, sai h de t. Por quê? Pela definição. Estou repetindo tudo para a gente começar a fazer os exemplos. Pela definição. Definição de quem? Definição de resposta ao impulso, né? Definição de resposta ao impulso. Ok? Legal. E aí, ó, se você tem um delta de t menos t tal, né, que simplesmente é o delta de t deslocado de tal unidade, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, aliás, aqui ele podia ter feito até diferente, mas deixa, não tem problema não, né? Aqui você vai ter o que? O h de t menos tal. Aqui é por causa da invariância
no tempo. Lembrando, né, que é sistema linear invariante no tempo, tá? Se você multiplicar por um valor específico, né, é um x de tal, esse tal é específico, t igual a tal do x de t, certo? X de t é genérico, todos os valores possíveis. X de tal é o valor de t igual a tal, certo? Então é um valor específico. Então isso aqui é como se fosse uma constante, né, quando o t está variando, tá legal? Então aqui, ó, quem está variando aqui é o t. O que vai acontecer aqui? Você vai ter a mesma constante variando. Isso aqui é o princípio da homogeneidade, certo? O sistema é homogêneo, por quê? Porque é linear. Se agora você pegar e fazer... O que é uma integral? Não é um somatório de todos os valores possíveis? Para os taus, não é isso que você está fazendo? Para todos os valores possíveis? Então aqui você vai ter a mesma integral, certo? Porque não é um somatório infinito, né? E aqui é o princípio da aditividade. Então eu sei que isso aqui, ó, se entrar isso aqui, vai sair isso aqui, né? Essa integral, se entrar essa integral, sai essa integral. Só que a gente sabe que essa integral vale x de t, e se isso aqui é a saída, isso aqui vale y de t, ou seja, a resposta ao impulso, né? A resposta de um sistema linear invariante no tempo a uma entrada x de t é dada por essa expressão aqui. Essa expressão a gente chama de integral de convolução. Ok? Beleza? Beleza, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, presta atenção. A gente vai agora fazer o exemplo de uma convolução. E aqui quando a gente tinha os somatórios, era fácil fazer o somatório. Não é que seja fácil, mas era mais fácil fazer o somatório. Não era tão complicado fazer essa conta. Porém, se eu pegar e tentar fazer essa conta aí, vamos supor que a entrada, que a minha resposta, vamos supor que seja o seguinte problema. Agora, não vou nem usar muito aqui, vou trabalhar aqui assim, né? Dado y de t igual a e elevado a menos t vezes u de t, né? A resposta a um impulso de um sistema linear invariante no tempo, tá? Ok? Determine a resposta, entre aspas, saída, né, do sistema, entre parênteses, quando a entrada for x de t igual a u de t, certo? Igual a u de t. Legal? Bom, como é que ficaria isso aqui, então? Vou fazer o seguinte, eu sei então que a minha saída y de t vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De x de tal, h de t menos tal, de tal, certo? Nesse caso aqui, eu vou substituir. Quem é x de tal? X de tal é u de tal. Concordam?
x de tal é u de tal, né? X de t é u de t, x de tal é u de tal. Quem é h de t menos tal? O h de t, né, não é e elevado a menos t u de t? Não é isso? Sim ou não? O h de t não é e elevado a menos t u de t? Legal? Então, o h de t menos tal, isso aqui na verdade é quem? Só lembrando que isso aqui é x de tal convoluindo com h de tal. Certo? Outra coisa, a gente sabe que isso aqui é comutativo. Como é que demonstra que isso é comutativo? É só você fazer uma mudança de variável. Chama t menos tal de u, certo? E aí você vai ver que o tal vai ser alguma coisa que tem a ver com u e o d tal vai ser uma coisa que tem a ver com u também, certo? Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Tá legal? Então isso aqui eu posso escrever também que seria a mesma coisa que h de tal convoluindo com x de tal. E isso aqui, só para vocês saberem, é essa expressão aqui, ó. Integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De h de tal vezes x de t menos tal de tal. Eu vou usar isso, sabe por quê? Porque eu não quero usar isso aqui não. Eu vou fazer pela segunda fórmula. Eu vou explicar por quê. Porque fica muito mais fácil, vai ficar assim, ó. H de tal vai ser o quê? E elevado a menos tal, U de tal. Concorda? H de tal não vai ser isso? Quem vai ser o x de t menos tal? Vai ser U de t menos tal. Concorda? Vai ser U de t menos tal. Sim ou não? Sim. Não é isso? Não é U de t menos tal? É sim. Por que é U de t menos tal? Porque x de U é, né, x de k, por exemplo, não é U de k? Isso é teorema fundamental das funções, né? O que está dentro de parênteses se substitui do outro lado, certo? Ok? Tá legal? Então, x de t menos tal é U de t menos tal. Agora eu substituo aqui na equação, ó, y de t vai ser integral de menos infinito até mais infinito de quem? H de tal, e elevado a menos tal, vezes U de tal. Vezes quem? Vezes U de t menos tal. O que? D tal. Tá? Agora, olha só o que vai acontecer. Presta atenção. Se eu pegar, né, e fizer esse cara aqui, ó, multiplicar todo mundo aqui, vocês concordam que quando eu multiplico, eu vou usar só esse cara aqui. Esse cara não é um cara assim? Aqui é tal. Eu estou integrando em tal. Ele não é um cara assim? Não é? Está todo mundo entendendo? Não é assim? Se você fizer a multiplicação dessas outras duas funções por ele e continuar integrando, vocês concordam que essa integral agora vai ser uma integral assim? De 0 até mais infinito, de e elevado a menos tal, U de t menos tal, d tal. Concordam comigo? Certo? Sim ou não? Está dando para entender? Legal. É que eu estou mostrando que dá para fazer às vezes na mão, em alguns casos específicos. Mesmo assim dá trabalho. Por quê? Quem é esse cara aqui? Né? Vamos ver quem é esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui é o E vamos botar aqui, eu vou até, porque na verdade fazendo o gráfico é até mais fácil, né? Então uma coisa assim, é um E elevado a menos tal, né? Que multiplica um U de t menos tal, mas eu vou escrever de outra maneira, eu vou escrever assim, ó. De 0 até mais infinito, de E elevado a menos tal, vezes um U de menos tal, mais t de tal. Quem é o U de menos tal mais t? Lembrando que esse t aqui é uma constante, concorda comigo? É uma constante?
É uma constante que varia, digamos assim. Para cada t, ele é uma constante. Porque quem estava a integral é em tal. Concordam comigo a integral em tal? Sim, olha só. O U de menos tal não seria isso aqui? Não seria isso? Se você pegar U de menos tal e somar t, você não está fazendo isso? Onde esse espaço aqui é t, não é? E você não está multiplicando, isso aqui vale 1. Isso aqui você não está multiplicando para um cara. Note, essa integral já está começando em 0, né? Então, na verdade, você não está multiplicando para uma coisa que começa em 0, mas daqui em diante, quanto é que vai valer essa multiplicação? Desse cara aqui, eu até vou botar os dois no mesmo gráfico. Desse cara aqui que começa em 0, por esse cara aqui que vai até t. Então, a integral vai parar aqui nesse ponto t, concorda comigo? A integral vai parar nesse ponto t, vai começar no 0 e vai parar no t. Ela estava indo até infinito, não estava? Mas eu não estou multiplicando por esse cara que está aqui, que eu acabei de fazer, né? Aqui não vai dar 0, então eu posso parar a integral em t. Então isso aqui, ó, no final vai dar isso aqui, vai dar integral de 0 até t, de e elevado a menos tal, de tal. Esse é o meu y de t. Notem que, como aqui tem t, né? Aqui tem tal, essa integral vai ficar em função de t, que é justamente o que você quer, o y de t mesmo. Olha o que vai ser aqui. Quanto é que é a integral de e elevado a menos t dt? Hein? É menos tal de tal, hein? Quanto é que é? É isso aqui, ó. Ele, ó, cálculo agora, hein? Sim ou não? E elevado a menos tal sobre menos 1, não é? De quanto? De 0 até t. Legal? Beleza, e agora? Agora presta atenção. Vamos fazer essa integral. Olha só. Vai ser e elevado a menos t dividido por menos 1, menos o quê? E elevado a 0 dividido por menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos e elevado a menos t mais 1. Concordam? Isso aqui vai dar, então, 1 menos e elevado a menos t. Ou seja, eu fiz a convolução dos dois sinais. Ou seja, se entra no meu sistema um degrau, esse aqui é o meu x de t, né? Vale 1. Entra no meu sistema. O que vai sair? Meu sistema tem um h de t que é definido assim, ó. Vou até desenhar aqui o h de t. Vou botar numa outra cor. Deixa eu apagar. Vou botar numa outra cor. O meu h de t é definido assim, ó. Que ponto é esse aqui? É 1, né? Isso aqui é e elevado a menos t, né? Que é t. Podia ser tal também, né? Tá certo? Não tô... Aqui em vez de x de t, você podia ter colocado x de tal, etc. Mas ó, só para a gente ver. O que vai sair? Vai sair o que está aqui, ó. Vou desenhar. É 1 menos e elevado a menos t. Né? Quando... o que vai acontecer aqui, ó? Vocês concordam que vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó? Que tende a 1? Isso aqui é 1 menos e elevado a menos t. Tá? Por quê? Olha só. Quando t é igual a 0, e elevado a menos t vai dar e elevado a 0, vai dar 1 menos 1, 0. Certo? Quando t é igual a infinito, vai dar 1 menos uma coisa que tende a 0. Certo? Então, é isso. Então, a gente fez a convolução aqui usando apenas a matemática. Foi fácil? Não, não foi fácil, não. Tive que usar um gráfico aqui também para saber onde que ia começar, onde ia terminar. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo, tá? Usando o esquema de rebater e deslocar, certo? Rebater e deslocar. Eu agora não vou nem precisar disso aqui. Vou até sair daqui, porque agora eu não preciso mais disso aqui, né?
tá? Descartar as alterações. E agora eu vou trabalhar com a minha lousa total aqui, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo problema, só que eu vou usar o método rebatendo deslocando, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, né? Então, repetindo o problema, usando a técnica de inverter, vou botar aqui em parênteses, rebater também, mesma coisa, né? Mas o correto é inverter e deslocar. Tem algum benefício desse método em relação ao outro? Desse aqui? Esse aqui é mais fácil você... O outro método, se você estiver trabalhando com sinais que são limitados, né? Na verdade, o outro método é muito complicado quando você tem sinais que variam em intervalos. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, se vocês notarem, esse método aqui que eu fiz aqui em cima, eu peguei sinais muito específicos, um que começava em 0 e ia até infinito, né? Ok? E outro que começava em 0 também ia até infinito, tá? Esse era o e elevado a menos t, né? E esse aqui era o u de t, certo? E aí, mesmo assim, eu tive que fazer um desenhozinho ali para vocês verem que eu ia ter que fazer a integral de 0 a t, certo? Se você pegar um sinal assim, ó, e convoluir com um sinal assim, já vai ser difícil pra caramba você fazer esse tipo de convolução tentando... Por quê? Porque você vai ter que escrever esse sinal da seguinte forma. Esse sinal vai ser t que multiplica u de t menos u de t menos 1, por exemplo, mais u de t menos 1 menos u de t menos 2. Você está entendendo? E depois fazer a convolução disso com esse aqui que vai ser u de t menos u de t menos 2, por exemplo. Você está entendendo? Vai dar um trabalho muito maior, tá? Então, é muito difícil fazer a convolução quando você está trabalhando com esses termos, assim, todos com... Quando você tem imagens assim que você tem a função dividida em várias partes diferentes, tá? Que a gente chama de convolução gráfica, tá? Aqui você vai ver que a convolução gráfica vai ficar relativamente fácil, né? Uma das coisas que eu falei para vocês é que eu ia usar, né? Deixa eu fazer aqui. Eu ia usar algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, eu ia pegar e ia trabalhar, né? Porque na verdade a gente sabe que a gente pode fazer a convolução de um sinal com o outro, de outro sinal com um, digamos assim. Então eu falei o seguinte: vamos deixar fixado, né, o sinal mais fácil. Então vamos botar aqui o sinal que é esse cara aqui. Tá? Olha, ele até fez a curva bonitinho pra mim, rapaz. Funcionou pra cacete isso aqui. Esse Samsung Note é muito bom, melhor do que o Note, tá? Só que quando você desenha muito ele começa a travar, pelo menos o meu trava. Bom, esse aqui tem tem 8 GB de RAM, e tem um Snapdragon geração 1, né? Sei lá, acho que é 2, não sei, já nem sei, né? Então aí já fica mais fácil. Aí aqui vale 1, né? Isso aqui é 0. Eu vou botar aqui, ó, o H de tal, tá? Que é igual a E elevado a menos tal vezes U de tal, tá? Aqui é o tal. Beleza. E agora?
E agora eu vou fazer a convolução disso com quem? Vou fazer a convolução disso com... Vou pegar uma outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Ando. Tem que fazer a forma. Ok. Ele não gostou. Muito pequenininho, ele não gosta. Mas não tem problema. Isso aí é besteira. Aqui é o tal também. E eu vou colocar aqui, ó, o mesmo cara. É o U de tal aqui, ó. Tá? Deixa eu só tirar agora e botar 1. Certo? E aqui vai ser o U de tal. Certo? Você não precisa escrever quem é. É o U de tal. Aí eu vou fazer a técnica do rebater e deslocar. Certo? Rebater e deslocar. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar... Deixa eu até fazer um pouquinho mais... Diminuir um pouco para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou rebater esse cara aqui, tá? Então, para rebater esse cara, eu vou botar até numa outra cor aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Ok? Eu vou escrever aqui U de menos tal. E agora, pessoal, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Retângulo. Deixa eu ver se vai dar. Vai dar. E eu vou apagar esse cara aqui. Certo? E vou apagar agora esse cara aqui. Beleza, tá o U de menos tal aí. Concordam que esse é o U de menos tal? Legal? Então agora a gente vai aprender o que acontece de acordo com os intervalos. Vamos supor, primeiro, né? Vocês estão vendo que os dois sinais estão começando em 0. Isso depois a gente vai ver como é que a gente faz quando não começa em 0. E aqui nós temos dois sinais de comprimento infinito. Então esse é o primeiro caso. Dois sinais de comprimento infinito. Então o que vai acontecer? Bom, quando você tem dois sinais começando em 0 e você inverte um, né? Quando você inverte um, tá certo? O que está acontecendo aqui? Se eu fizer agora, né, U de menos tal mais T, digamos assim, né? Quando T igual a 0, isso aqui vai ser U de menos tal mais 0, que vai ser o U de menos tal. Então isso que está aqui, vocês estão vendo aqui, nada mais é do que o U de menos tal mais T, quando T igual a 0, certo? A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma convolução. Então a convolução, nesse caso aqui, é a seguinte integral. É uma integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De h de tal, x de t menos tal, de tal. Onde o h de tal, né, é esse cara aqui, ó, é dado por e elevado a menos tal, u de tal, e o x de tal é dado por u de menos tal mais t. Opa! Não é u de t menos tal? Mesma coisa, certo? Menos tal mais t. Então já está aqui o n menos tal mais t. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a minha saída, o y de t. Certo? O que eu vou fazer agora é, para todo t, fazer essa integral. Para todos os t's. Então, quando os dois começam em 0 e são infinitos, quando os dois começam em 0 e são infinitos, o que está acontecendo aqui? Você está vendo que quando eu inverto 1, né? O que vai ter? Esse cara aqui é o u de t menos... Isso aqui é o u de menos tal mais t em t igual a 0. É esse cara verde aqui, não é? Certo? Porém, né? Eu vou até fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Faço depois.
né? Olha só, quando isso acontece, vamos botar agora, vamos ver os intervalos. Os valores de t, que vai dar o y de t, certo? O que vai acontecer quando t é menor ou igual a zero? Quando t é menor ou igual a zero, tanto o sinal u de menos t, menos tal, né, que é esse cara aqui, né? Desculpe. Foi até muito demais aqui. Vou botar aqui embaixo. O sinal u de menos t, o de menos tal mais t, nesse caso aqui, para t igual a zero, é esse verde que vocês estão vendo. Se t for igual a menos 1, o que vai acontecer com esse sinal? Né? Se t, por exemplo, se você pegar, por exemplo, colocar u de menos tal mais t, quando t é igual a menos 1, né? Vai ser u de menos tal menos 1, né? Quem é u de menos tal menos 1, né? U de menos tal menos 1, vou desenhar aqui em azul. U de menos tal menos 1. Vou botar para cá e vou botar para cá. Tá? Fiz assim um pouquinho embaixo só para não ficar grudando no outro, tá certo? Legal? Esse cara aqui, ó, e aqui vai valer quanto? Vai valer menos, até pegou aqui, mas eu tinha que tirar, menos 1. Por quê? Porque quando você está com o sinal invertido, se você diminui, você vai para a esquerda. Se você aumenta, você vai para a direita. Então, olha só, quando t menor ou igual a zero, o que está acontecendo, né? Não há sobreposição dos sinais, certo? Não há sobreposição dos sinais, né? E aí o que vai acontecer? E aí o meu h de tal x de t menos tal, né, que nesse caso aqui vai ser e elevado a menos tal vezes u de t menos tal, isso aqui vai dar o quê? Essa multiplicação vai ser igual a zero, certo? Então, todos os meus y de t, né? Então, todos os meus y de t vão ser iguais a zero, ok? Isso vai acontecer, pessoal, sempre para a gente. Por quê? Porque nós sempre vamos trabalhar com sinais, os dois começando em zero, tá? Ok? Aí você fala, mas se o sinal começar em menos infinito, aí é convolução infinita, você vai continuar, você não tem como trabalhar dessa forma, tá? A gente vai trabalhar com sinais causais, sempre, os dois sinais vão começar em zero, ou até podem começar em menos 1, mas vão ser finitos. Os sinais infinitos começarão em zero e vão até infinito. Bom, beleza, então a gente viu para t maior do que zero. O que vai acontecer quando t for maior do que zero? Quando o t for maior do que zero, né, você vai ter o seguinte, ó, deixa eu selecionar isso aqui tudo, se eu consigo. Copiar. E aqui para colar, né, que é ruim, né, tem que pegar aqui, né, segurar com o dedo que aparece. Ah, aparece lá? Assim? Ah, não, para colar. Daí. Ah, aí mantém aqui. Ah, beleza, ótimo, ótimo. Ainda não tinha visto. Beleza. O que eu vou fazer agora?
Aqui fica mais fácil agora para a gente olhar o t maior do que zero. Quando o t maior do que zero, galera, eu vou botar mais uma cor aqui, preto. Pronto, deixa eu botar o preto aqui. Olha só o que vai acontecer. Quando o t maior do que zero, né? Vamos pegar aqui um valor aqui. Um valor qualquer. Por exemplo, t igual a 1. Né? Pode até ser t igual a 1. Né? Olha o que vai acontecer. Eu vou desenhar agora. Deixa eu apagar isso aqui. Não quero isso. Beleza. Então, quem é esse cara aqui? Vou colocar aqui, deixa eu só tirar essas coisas. Esse cara aqui é u de menos tal mais t, quando t igual a 1, que é igual a u de menos tal mais 1, certo? Se você pegar, né, e fizer agora, vou colocar aqui o valor de... Vou botar em azul aqui, melhor. Vamos desenhar aqui, que fica mais bonito. Se eu pegar aqui e desenhar aqui esse cara aqui, que é o e elevado a menos tal, vezes u de tal, você vai ver o seguinte, ó, que existe agora, se você fizer a multiplicação, existe valores, né? Esse valor é e elevado a menos tal, u de tal, e esse valor aqui, desse cara aqui, é 1, certo? Só que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a multiplicação dos dois, eu estou fazendo y de t, agora para t maior do que zero, a integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De h de tal, x de menos tal mais t, de tal. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar e elevado a menos tal, vezes u de tal, vezes quem? U de menos tal mais t, de tal. A gente fez isso, lembra que a gente fez isso? Lembra que a gente fez isso? Só que o que vai acontecer aqui? Aqui, ó, nesse caso, seria até o valor 1, né? Só esse valor 1 nada mais é do que o t, certo? Concordam que nada mais é do que o t? Para qualquer t maior do que zero, isso aqui também é t. A gente vai aprender que quando a gente faz o rebater e deslocar, essa parte frontal aqui sempre vai ser o t, certo? Sempre vai ser o t. Tá legal? Então, onde é que é a sobreposição? Você vai ter sobreposição aqui, ó. Certo? Legal? E aqui, ó, eu estou usando 1, mas podia ser um t qualquer, não é? Não podia ser um t qualquer? Então, essa integral aqui, pessoal, fica assim, ó. Ela vai começar em 0, porque, ó, o h de tal, ele começa em 0. Certo? Então, notem, o preto começa lá em menos infinito, mas o azul só começa em 0. Então, a minha integral vai começar em 0. A minha o azul vai até mais infinito, mas ela para em t. Por quê? Porque o meu preto aqui agora está em t, certo? Essa parte agora é t, certo? Que t? Qualquer t maior do que zero. Qualquer t maior do que zero. Quando os dois são infinitos e os dois começam em zero, tem só dois intervalos. Um intervalo que é de t menor do que igual a zero e t maior do que zero. Tá dando para entender? Tá, aqui vai até t, concorda comigo? Então, o intervalo, esse aqui vai ser o y de t. Quem vai ser isso? Vai ser e elevado a menos tal, vezes 1 vezes t tal, certo?
é o próprio cara. O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser integral de 0 a t, de e elevado a menos tal, de tal, que a gente já calculou, vai dar 1 menos e elevado a menos t. Certo? Legal? 1 menos e elevado a menos t, na verdade, para t maior do que 0, não é? Então a convolução, ó, isso aqui é para todos os valores de t maior do que 0, maior ou igual a 0, vamos botar assim. E vale 0, que a gente viu com o primeiro caso, para t menor do que 0, não é isso? Então a gente pode dizer que o y de t é 1 menos e elevado a menos t vezes u de t. Não pode escrever assim também? Então essa seria a resposta final. Legal? Tudo bem? Tranquilo? Legal, né? Esse é o primeiro caso. Os dois começam em 0 e os dois são infinitos, certo? Agora tem um segundo caso. Temos mais 10 minutinhos, não temos? Que horas é? 9h20 ou 9h25? 9h25, né? 9h25 termina? 7h45, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas olha só, vou fazer agora um rapidinho, né? Para a gente ver. Vou pegar o mesmo exemplo. Espera aí. Ok? Ó, mesmo exemplo. Ok? Olha só, mesmo exemplo. Então, ó, aqui vale 1. Deixa eu colocar aqui. Vou continuar botando aqui, ó. Vamos combinar que essa curva aqui fica boa pra caramba. Vamos lá. Aqui vale 1. Esse aqui é o meu H de tal. E agora, presta atenção. A entrada que eu vou colocar, o H de tal é esse, tá? A entrada que eu vou colocar vai ser uma outra aqui. Muito parecida com o que a gente fez, só que deixa eu dar uma duas aqui, vamos colocar. Muito parecida com o que a gente fez. Porém, essa entrada isso que eu queria. Tá. Essa entrada aqui, ela vai de 0 até 1 e tem tamanho 1 também. Podia até ter colocado um tamanho 2 aqui para ficar mais divertido, digamos assim. Vou colocar um tamanho 2 diferente. Não vai ficar em escala não, mas vamos colocar um tamanho 2 aqui, só para ficar um pouquinho diferente. Tá? Então, vamos lá. Tamanho 2. Então, na verdade, não é um quadrado, é um retângulo. Tá bom? Legal. E aí? E aí, galera, a gente vai fazer a convolução, né? Esse cara aqui vai ser o meu x de tal. Ele é simetricão, né? Então, na hora de inverter ele, vai ser tranquilo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou fazer uma coisa que vai me facilitar a vida, talvez. Eu vou tentar selecionar só o quadrado. Beleza, seleciona só o quadrado. Tá? Por que eu fiz isso? Deixa eu diminuir agora de novo. Por que eu fiz isso? Porque agora, galera, eu vou andar com ele para cá. Ué, por que você andou com ele para cá? Porque... Deixa eu andar um pouquinho mais para lá. É que ele está dando um... Porque agora eu inverti ele, né, galera? Eu inverti ele, concorda comigo? Certo? Eu inverti ele. Vou até colocar ele aqui em cima. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha só. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui.
Copiar. Deixa eu deixar ele aqui embaixo aqui também. Ele está separadinho ali só para ele poder andar com ele com mais facilidade, viu, galera? Então olha só o que vai acontecer, né? Esse cara agora aqui, que eu vou colocar aqui embaixo e aqui em cima, né? Esse cara aqui quem é? Esse é o x de menos tal, certo? Eu vou até apagar esse cara aqui. E vou escrever x de menos tal. Agora presta atenção. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Isso aqui na verdade é o x de menos tal mais t, quando t igual a 0, certo? Legal? E aí, pessoal, olha o que acontece. Se eu pegar, né, e fizer agora os intervalos, deixa eu voltar, intervalos, vamos botar agora o y, que y, nada de y, o t menor do que 0. O que vai acontecer com t menor do que 0? Vocês concordam comigo com t menor do que 0? Esse cara aqui, ele vai andar para a esquerda? Concordam? Sim ou não? Concordam? Tá? Deixa eu só marcar algumas coisas aqui. Menos 1. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui é menos 1. Tá? Então o que vai acontecer? Ó? Se eu pegar esse cara aqui e fizer t, né, fizer x de t, vamos lá, x de t, x de menos tal mais t com t menor do que 0, esse é o quadrado, né? Não é o quadrado? Anda t unidades para a esquerda. Então ele vai estar aqui, ó, como está na figura de cima, tá vendo? Esse espaço aqui, ó, lembra que eu falei que a parte da frente é sempre t? Estão vendo? E a parte de trás, quando tem largura? Quando a largura é infinita, não tem como fazer. Mas quando tem largura, quanto é que vai ser? Vai ser t menos, nesse caso aqui, a largura. Certo? Nesse caso vai ser quanto? T menos 1. Ok? Foi entendido? T menos 1. Legal. Nesse caso, se a gente fizer a multiplicação desse quadrado aí, vezes o e elevado, não é isso que é o nosso elevado aqui? É o e elevado a menos tal, u de tal, não é isso? Não existe nenhuma sobreposição. Concordam comigo que não existe nenhuma sobreposição? Legal. Diminui um pouquinho aqui só para ficar no mesmo negócio. Então, a gente já sabe isso. Quando for t maior do que 0, aí, pessoal, tem que tomar um cuidado. Olha só, quando for t maior do que 0, vamos terminar isso, aí vocês vão entender na aula que vem muito mais fácil as nossas coisas. Olha só o que vai acontecer quando for t maior do que 0. Presta atenção. Ó, eu vou andar. Concorda que o t é maior do que 0? Ó, o t é o que está na frente. Então isso aqui, ó, nesse caso aqui, isso aqui é t. Estão vendo? Sim ou não? Legal. Deixa eu desfazer aqui. Vou andar de novo. Selecionar. Tá. Então a gente viu que isso aqui é t, está na frente.
certo? Aqui vai ter sobreposição? Vai. Só que vai ser total? Não, certo? Então, quando tem um cara que é finito e outro que é infinito, que é o que a gente está vendo aqui, nós vamos ter 3 intervalos. Quando eram os dois infinitos, a gente só tinha 2 intervalos. T menor do que 0 e T maior do que 0. Agora, vai ter um intervalo em que, quando é finito, que é o seguinte, é de T é maior ou igual a 0 e, olha só, enquanto ele está entrando aqui, ó, até ele chegar aqui, ó, até ele chegar aqui, deixa eu, ele não andou, até ele chegar aqui, certo? Ou seja, até a largura do sinal que está andando, não é isso? Até a largura do sinal que está andando. Então, eu vou colocar até escrever aqui, porque nesse caso é 1, mas podia ser 2, 3, etc. Tá? Então aqui essa é uma dica interessante, tá? Então aqui, ó, menor ou igual a largura do sinal que se desloca. Nesse nosso caso aqui, quanto é que é esse valor? No nosso caso aqui, é 1, certo? E nesse caso aqui, quanto é que vai dar a nossa convolução? Nesse caso, a nossa convolução vai ser uma integral de 0 até t, certo? Ok? De 0 até t de quem? De e elevado a menos tal, vezes 2, porque ele vale 2, lembra que ele vale 2, que ele não vale 1? Lembra que a gente falou que ele valia 2, né, o quadrado, certo? Vezes quem? Vezes o d tal. Não é isso? Tá? Concorda comigo? Tranquilo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 vezes a integral de 0 a t de e elevado a menos tal, d tal, certo? Não é? E a gente sabe que essa integral, a gente já calculou, é 2 vezes 1 menos e elevado a menos t. Certo? De quanto? De 0 a 1. Né? Porque eu coloquei aqui, ó, 0, vou botar assim, ó, 0 até 1. Certo? Então, o primeiro intervalo é esse, quando tem um finito e o outro infinito. O segundo intervalo é esse. E só tem mais um intervalo, que é o seguinte, ó, é quando você tem esse cara aqui, deixa eu pegar, deixa eu ver se consigo selecionar, ó, consegui. É quando você tem esse cara aqui, ó, andando aqui, ó, certo? Quando você tem esse cara andando aqui, é uma integral também, só que começa onde? Quem é esse cara aqui? Na frente. Quem é esse cara aqui? A gente sabe quem é o cara. Quem é o cara de trás? T-1. Então, o intervalo agora, ó, é o seguinte, é de largura do sinal, né? Na verdade, eu vou botar aqui já direto, né? Não preciso nem colocar aqui, né? Na verdade, é t menos a largura do sinal e menor do que mais infinito, é o terceiro intervalo, certo? Não, desculpe, menor do que, não, é porque na verdade aqui, ó, a integral ela vai de t-1 até t, né? Então o intervalo, na verdade, desculpe pessoal, desculpe, eu não coloquei aqui, é da largura até infinito, até menor do que infinito, entendeu? Tá? Então aqui o que vai acontecer? Esse é o terceiro intervalo, certo? E aí o que vai acontecer, né? Você vai ter agora o que? Uma integral de t-1 até t. Eu botei aqui nesse caso aqui é 1, né? Fica estranho aqui.
É isso mesmo, beleza. Só que aqui tem que não é T menos, é largura do sinal. Ok? Aí vai ser uma integral de T menos 1 de 2 elevado a menos tal de tal. Agora muda, hein, pessoal? Agora muda, tá? Agora muda, por quê? Porque agora essa integral vai ser quanto? Vai ser 2 vezes integral de t menos 1 até t de e elevado a menos tal de tal, que vai ser o quê? 2 vezes e elevado a menos tal por menos 1 de t menos 1 até t, que vai ser o quê? 2 vezes e elevado a menos t menos 1 menos e elevado a menos t menos 1 sobre menos 1, que vai ser 2 que multiplica e elevado a menos t mais 1, não é isso? Menos e elevado a menos t, certo? Legal? E dá para colocar o e elevado a menos t em evidência. Como assim? Se você colocar aqui, isso aqui é 2, podia terminou aqui, tá bom? Mas é que aqui você pode fazer assim, 2 vezes e elevado a menos t vezes e, concordam? Porque e elevado a menos t mais 1 é e elevado a menos t vezes e, certo? Menos e elevado a menos t, não é isso? Então você podia colocar 2 e elevado a menos t, que multiplica o quê? E menos 1. Tá? Então essa é o valor, né, do cara. O que vai acontecer aqui? Basicamente o que vai acontecer aqui, ó, é que a gente viu que quando era um valor infinito, você tinha uma coisa assim, né, que ia tendendo a 1, né, o negócio. Mas na verdade aqui vai acontecer, na hora de você desenhar, tem 3 intervalos, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é 2e menos 2, que multiplica e elevado a menos t, tá? E lembrando que isso aqui é quando t maior do que 1 até infinito, tá? Então se a gente fosse desenhar, só para finalizar, galera, ó, se a gente fosse desenhar, tá? Olha o que ia dar, tá? Ia dar uma coisa assim, ó, presta atenção. Qual é o valor aqui? O valor aqui, ó, em t igual a 1, é 1 menos e elevado a menos 1. É 1 menos 1 sobre e, vezes 2, certo? 1 menos 1 sobre e vezes 2, tá legal? 1 menos 1 sobre e dá mais ou menos, vou botar 2, vou botar e igual a 2, olha que coisa horrível, né? 1 menos 1 sobre e dá 1 sobre 2, dá 2 vezes, dá meio, né? 1 menos meio dá meio vezes 2, vai dar um pouquinho mais do que 1, certo? Então seria uma coisa assim, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Supondo que aqui é igual a 1, deixa eu tirar daqui. Supondo que aqui é igual a 1, por exemplo, ia ser uma coisa assim. Até 1. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Até 1. São 3 intervalos. 0. Eu vou desenhar agora até com o bastão, que fica melhor. Ó, vou desenhar. 0. Certo? Depois, uma coisa assim. Certo? E depois, uma coisa assim. Não faz sentido? Não é? Depois uma coisa assim. Legal? Perfeito? Tá? É isso, galera. Então, vocês já viram 2 casos. 2 sinais infinitos.
um sinal infinito e um sinal finito, certo? Falta ver agora dois sinais o quê? Finitos, certo? Aí a gente vai começar com dois sinais finitos de mesma largura e depois dois sinais finitos de larguras diferentes, tá? Se vocês estudarem nesse negócio, vocês vão acertar qualquer convolução. Anotem o que eu estou falando, tá? Ninguém ensina assim que nem eu ensinei, tá legal? Perfeito então, galera, tá?